Olá, telespectador, seja bem-vindo ao meu canal, Ministério Essência Cristã. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e agradeço a sua inscrição, a ativação do sininho de notificações, o tecer comentários após a exibição do vídeo e o compartilhamento com seus amigos. Quero ler o texto que se encontra em Gênesis capítulo 45, a partir do verso 9, que diz assim: Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe, assim manda dizer teu filho José, Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores, habitarás na terra de Gósen e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens, aí te sustentarei. José, o filho de Jacó, me encanta. Ele era um homem muito emotivo. Ele era um homem de discernimento espiritual e desvendava os sonhos das pessoas contemporâneas. Quiçá ele desvendou o sonho de Faraó, que desvendava o futuro do Egito. E também José era um exímio administrador. Tirado do convívio de seu pai, por causa da inveja dos seus irmãos, ele foi para o Egito como escravo e ali logrou êxito na casa de Potifar. Posteriormente, por causa da esposa deste, que queria praticar atos libidinosos e imorais com ele, foi injustamente acusado e lançado no cárcere. Lá no cárcere, Deus estava com ele e o abençoou, fazendo com que o próprio carcereiro tivesse confiança no seu trabalho. Lá ele desvendou o sonho de dois prisioneiros de Faraó, um que iria morrer e o outro que seria libertado. E o sucesso da sua interpretação foi que depois de 2 anos, aquele homem que teve a vida poupada e teve a interpretação do seu sonho por José, lembrou-se disto e disse a Faraó, que estava perturbado por causa de um sonho terrível, que havia um homem que poderia desvendar o que significaria o tal sonho. José foi barbeado e foi até o encontro de Faraó, dando a interpretação correta. Faraó ficou tão feliz que fez dele o primeiro-ministro do Egito, que iria salvar o país de uma fome esmagadora que chegaria depois de 7 anos de grande abastança. Mas José tinha no seu coração saudades de seu pai. E então, por causa da fome, o seu pai mandou que os seus filhos fossem até o Egito buscar víveres. E em chegando lá, José viu os seus irmãos, e a história é belíssima, onde José posteriormente faz-se conhecer para os seus irmãos, chora no pescoço deles e diz, meu pai ainda vive? E eles disseram, sim, vive, já está bem idoso. Então José diz, traga o meu pai para cá, porque eu irei sustentá-lo. E de fato José o sustenta. Os últimos anos da vida de Jacó, os últimos 17 anos, foram vividos no Egito, tendo tudo do bom e do melhor, porque o seu filho José não deixou que faltasse nada para o seu pai. Há muitos pais que sofrem, lutaram a vida toda para alimentar uma família, muitas vezes numerosa, e trabalharam acima do que o seu próprio corpo poderia aguentar. Mas conseguiram manter a família. Os filhos crescem, estudam, vão trabalhar, se casam, formam suas famílias. Pai e mãe vão ficando solitários e também envelhecendo. Quando se aposentam, e nós sabemos que as aposentadorias aqui em nosso país são uma vergonha desmedida, porque não chegam a ser sequer salários, mas são esmolas
de quem contribuiu a vida inteira e ganha algo tão efêmero no final de sua vida, há muitos pais que passam por sofrimento. Têm que comprar medicamentos e tais medicamentos não estão na lista dos remédios distribuídos. Não tem como pagar um convênio médico. Muitas vezes não tem casa própria e tem que dividir o aluguel com remédios, com comida e também com o pagamento da casa alugada. Tais pais sofrem. Às vezes, filhos solidários vão ao encontro desses pais e os ajudam, pagando seu convênio, dando víveres, ajudando seus pais naquilo que podem. Outros filhos, entretanto, deixam o seu pai à míngua, sem sequer visitá-los, sem sequer dar qualquer tipo de atenção. Pais também sofrem. Pais sofrem para criar os seus filhos. Quantas vezes, eu sei, o meu pai levantou-se de madrugada para procurar o leite especial que eu precisava tomar, e quantas vezes meu pai teve que fazer a opção de não comprar as coisas que queria para poder sustentar o seu filho, que então crescia e exigia os seus cuidados. Aqui em nossa casa nós vemos que muitas vezes nós fazemos a opção pelos filhos, em detrimento do nosso próprio desejo. A nossa maior alegria é que os nossos filhos não tenham falta de nada. Mas há pais que, ao chegar a um determinado entardecer da vida, estão sofrendo, estão doentes, estão solitários, estão precisando de apoio e de ajuda. E é tão bonito quando um filho olha para o seu pai e diz: meu velho pai, preste atenção no que eu lhe digo, meu pobre papai querido, enxugue as lágrimas dos olhos. Por que será, papaizinho, que você chora tão baixinho? Me conta. Essa é uma poesia antiga, popular, do Sudeste, tão bonita, que fala sobre um filho que cuidou do seu pai. Mas muitas vezes um pai cuida de 10 filhos, mas 10 filhos não cuidam de um pai. Pais também sofrem, pais também choram, pais também precisam de ajuda. Ontem mesmo, lá na igreja onde sou membro, Igreja Batista em Vila Zate, há um pai cuja esposa faleceu e ele luta com todas as forças para sustentar os seus 2 filhos. Ele serve de pai e mãe para estas crianças. Não vou declinar o nome dele aqui para não constrangê-lo, mas ele é um pai exemplar, que procura diuturnamente dar o máximo para os seus filhos. Também conheço uma história de um pai coreano que supria as necessidades de sua filha e não dizia que para dar a ela as coisas que ela precisava, ele evitava almoçar porque guardava o dinheiro do almoço, evitava jantar para poder guardar o dinheiro da janta, e então vivia uma vida muito sofrida para poder dar à sua filha aquilo de que ela mais precisava, de que mais necessitava. Que tristeza vermos muitas vezes aqueles cantores que aparecem na mídia como grandes intérpretes e quando sabemos que abandonaram os seus pais à míngua, sem dar a eles qualquer tipo de ajuda ou qualquer tipo de retorno. Não, meus amigos, os pais sofrem. Muitas vezes sofrem calados. Muitas vezes os pais querem fazer tanto pelos seus filhos e não conseguem, e então dão alguma coisa que lhes é importante, mas sabem que gostariam de dar muito mais. Então choram aos pés do Senhor, choram as dores de não terem tudo que poderiam, que gostariam de ter para suprir os seus filhos. Os filhos devem observar isto e não deixar os seus pais no sofrimento. Devem ajudá-los, devem mantê-los, devem socorrê-los, devem auxiliá-los, porque eles precisam do cuidado dos seus filhos.
Quando pequenos, estes pais cuidaram desses filhos. Quando envelhecerem, é justo que os filhos cuidem dos seus pais. Pais não foram feitos para morrerem nos asilos. Pais foram feitos para estarem no nosso aconchego ou junto dos nossos ou sustentados pelas nossas mãos. Lembre-se que o sofrimento de seu pai não foi em vão. Ele formou um bom homem, uma boa mulher, que é você, telespectador, que me assiste agora. Se seu pai é vivo ainda, se seu pai ainda está presente, supra as necessidades do seu pai. Ele precisa de você. Vamos orar. Senhor, obrigado pelos nossos pais, obrigado pelo suprimento que o Senhor tem dado a eles. Eu te peço que cada um dos meus telespectadores reconheçam a necessidade de dar aos seus pais aquilo de que eles tanto necessitam, mesmo aos pais que não foram bons ou justos para com estas crianças, que eles possam pagar o mal com o bem, cuidando de seus pais, pois a tua palavra diz: honra a teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Obrigado, Senhor, eu oro em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por assistir a mais um vídeo de nosso canal. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e este é o canal Ministério Essência Cristã. Peço a você que considere ser um dos mantenedores deste ministério. Aqui está o nosso Pix, através do qual você pode contribuir. Veja as sugestões de outros vídeos que estão em volta e até a nossa próxima produção, se Deus quiser. Tchau!